curso que nós vamos realizar em julho, de 4 a 10 de julho, na tradicional, 2 vezes por ano, que é a Universidade de Férias do Partido. O tema do curso é o tema da palestra de hoje, Fascismo e Frentes Populares. E esse curso, Fascismo e Frentes Populares, ele é a 4ª parte de uma série que nós estamos fazendo, que é Vida e Obra de Leon Trotsky. Já foram realizadas as etapas da teoria da Revolução Permanente, da história da Revolução Russa e sobre o stalinismo e a União Soviética, uma análise do que é a União Soviética. O curso é baseado diretamente na obra de Trotsky, né? Nós procuramos aí explicar o que Trotsky escreveu, pensou, elaborou sobre um determinado tema. Foram escolhidos temas que são fundamentais no conhecimento político, né? O tema de hoje, ele é um tema muito importante, embora ele seja um tema mais desconhecido do que os outros. Stalinismo, Revolução Russa, são temas bem populares, digamos assim, fazem parte da discussão geral que se faz aí. O fascismo também mas o problema das frentes populares é um pouco diferente. É um problema que diz respeito à tática política do Partido Revolucionário, né? E fenômenos que se transformaram a partir do começo do século XX em fenômenos predominantes na situação política internacional. O que nós vamos fazer aqui é digamos assim, um resumo, né, de algumas questões sobre esses temas. Queria chamar a atenção, em primeiro lugar, para o fato de que no Programa de Transição da Quarta Internacional, escrito em 1938, Trotsky destaca que, né, vou ler aqui literalmente, as frentes populares por um lado e o fascismo por outro, são os últimos recursos políticos do imperialismo na luta contra a Revolução Proletária. Né? Ele estava se referindo aí, né, vamos localizar bem a colocação dele, não vamos tratar com uma colocação abstrata, ele estava se referindo, logicamente, ao quadro geral da luta de classes na década de 30. Né? A década de 30 vê um ascenso do fascismo. Né? A primeira grande manifestação do fascismo é a tomada do poder por Mussolini na Itália em 1922, mas o momento culminante é a tomada do poder por Hitler 11 anos depois, em 1933. Esse fenômeno, ele dá lugar ao que foi conhecido na época, né, e depois se transformou numa espécie de nome padrão, as frentes populares. Uma reação ao fascismo que unificou diversas organizações do movimento operário, partidos de esquerda, sob a bandeira da luta contra a ascensão da direita. Bom, uma coisa interessante, falando ainda da época, né, que nesse sentido é um pouco parecido com o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, há uma certa analogia, é que os partidos comunistas, eles haviam rejeitado totalmente a ideia de que a luta contra o fascismo tivesse uma importância especial. No caso da Alemanha, Hitler sobe ao poder com o Partido Comunista considerando que a tomada do poder pelo nazismo alemão não tinha importância nenhuma. Na realidade, eles diziam, né, naquele momento, que se Hitler chegasse ao poder, ele iria ser um governo tão fraco, porque ele era considerado assim meio como uma figura um pouco folclórica, né? Não era uma figura tradicional da burguesia, e, portanto, ele seria rapidamente derrubado pelo movimento operário. Que é uma fantasia que é alimentada em muitos momentos por diversos tipos de organização, que acham que
a extrema-direita ou determinado tipo de candidato é tão fraco que a burguesia vai abandonar esse tipo de liderança, esse tipo de partido e vai deixar o caminho do poder aberto para o Partido Comunista, o que é uma maneira muito infantil de ver a política, mas é o que eles pensavam, né? Hoje mesmo no Brasil nós temos o caso de uma organização política, que é o PSTU, que apresenta, por exemplo, o impeachment da Dilma como sendo uma espécie de vitória do movimento operário. Eles comemoraram, né? Como eles têm a reivindicação de fora todos, então eles acham assim, a queda da Dilma é o primeiro dos todos. Depois vem outro, depois vem outro. Isso aí é uma coisa que não tem nenhum fundamento na realidade. Curiosamente, o Partido Comunista ele passou de ter uma política em que ele considerava, né? Essa é outra coisa que nós estamos vendo no Brasil aí, por parte de algumas pessoas, e até alguns meses atrás isso era uma ideia um pouco mais forte, que todos eram a mesma coisa. Então, por exemplo, na Alemanha, o Partido Católico, que era um partido conservador, um partido de direita, era a mesma coisa que o Hitler. Os partidos conservadores todos eram a mesma coisa que o Hitler. O Partido Social Democrata era a mesma coisa que o Hitler. Os stalinistas, né, o Partido Comunista Alemão, eles até cunharam uma expressão especial para falar disso daí, que era o termo social-fascismo. Então, os socialistas eles seriam fascistas com alguma coisa de social. O próprio Trotsky assinala que o termo não faz sentido nenhum, né? É a famosa teoria de que todo mundo é igual. Se você tem por exemplo, o Partido Democrático nos Estados Unidos, e você tem uma ala fascista, é tudo a mesma coisa, porque todos respondem à burguesia, todos respondem ao imperialismo, etc. e tal, o que é uma maneira de fazer política muito confusa. Se nós formos fazer uma pregação doutrinária, não podemos dizer que são todos iguais. Mas na hora de você definir uma política prática para a classe operária, falar que estão todos iguais só pode levar a um desastre político, total e completo. Quer dizer, a política ela tem que distinguir quais são as forças em conflito, quais são as contradições entre essas diversas forças, porque você tem que atuar sobre a base dessas contradições. Aqui também existe a teoria de que o PT é a mesma coisa que o PSDB, que o Bolsonaro, que o Ronaldo Caiado e tal, que é também uma repetição dessa mesma doutrina. Bom, o Partido Comunista Alemão, depois da derrota para o nazismo, na qual eles tiveram uma importante participação, desorientando a classe operária, eles deram uma guinada, né, para o outro extremo da oposição e decidiram que eles tinham que se aliar com a própria burguesia em torno da questão da luta contra o fascismo, né? Na realidade, essa guinada ela precisa ser entendida concretamente na situação política, porque ela tem um caráter mais geral, ela tem um caráter internacional naquele momento. Depois que Hitler sobe ao poder, Stalin não acredita que é a unificação da classe operária contra a burguesia que vai parar o fascismo. Ele acredita que é a unificação da burguesia democrática com a União Soviética que vai parar o fascismo. Então, por exemplo, antes da formação da Frente Popular na França, que é o primeiro caso expressivo, né, ele faz um acordo diplomático com o governo francês, onde ele apoia, né, o armamento da França contra a Alemanha, o que causa um enorme escândalo internacional, porque era muito marcante a política dos partidos comunistas no sentido de se opor a tomar um lado na guerra entre países imperialistas. A França de um lado, a Alemanha do outro. Era já o que havia acontecido na Primeira Guerra Mundial, quando Lenin fala que o fato da social-democracia alemã apoiar o governo da Alemanha na Primeira Guerra Mundial era uma grande traição, uma traição histórica aos trabalhadores e que, inclusive, levava a própria Internacional Socialista, uma organização mundial poderosíssima, a uma falência irremediável. Então, quer dizer, a política stalinista é uma completa mudança na política tradicional dos partidos comunistas, né? Isso aí obriga o Partido Comunista francês a intervir para
como é que se diz, desfazer aquele clima de crise total que se abre no meio da esquerda francesa, né? Até o ponto de que o jornal do Partido Comunista Francês, L'Humanité, ele apresenta ele tira uma manchete famosa, né, famosíssima, que é assim: Stalin tem razão, defendendo essa política E aí explicam que a aliança com o governo francês, que era um governo de direita, né, se não me engano, dirigido naquela época por um cidadão que vai ser colaborador da Alemanha nazista, Pierre Laval, e que vai ser fuzilado, né, no final da Guerra Mundial. O Stalin meio que dá autorização, o apoio da classe operária francesa para o rearmamento, ou o armamento, a preparação para uma guerra entre a França e a Alemanha. Quer dizer, o stalinismo não via na classe operária a barreira ao fascismo, via na própria burguesia imperialista francesa a barreira ao fascismo. Isso aí vai se mostrar uma coisa totalmente equivocada, porque a burguesia francesa é uma burguesia que vai entregar o país para a Alemanha, né? Quando a Alemanha invade a França, há uma capitulação generalizada dos generais franceses e se forma um governo colaboracionista, dirigido pelo Marechal Pétain, que era um dos grandes chefes do exército francês, né? Só uma parte minúscula da burguesia se opõe a esse acordo, que se expressa na figura do general de Gaulle, que foge para a Inglaterra e de lá organiza uma espécie de resistência no exílio. Mas ele, naquele primeiro momento, era absolutamente minoritário. Depois da guerra vão surgir todas as denúncias da imensa colaboração dos industriais e banqueiros franceses com os alemães, com o nazismo. Na realidade, né, se a gente for entender aquele período, nós temos que entender que o fascismo era realmente uma política de primeiro plano de toda a burguesia mundial. Isso é uma coisa que muita gente não entende. Muita gente pensa que o fascismo é uma política excepcional, extraordinária da burguesia. Não, o fascismo é uma das máscaras com as quais a burguesia pode se vestir diante da situação. Tudo depende da necessidade. Se você precisa serrar uma árvore, você usa uma serra elétrica, um serrote, ou o que seja. Se você precisa pregar um prego, você usa um martelo. Para a burguesia, essa é a única diferença essencial que existe entre os seus partidos democráticos e os partidos fascistas. Lógico que nós temos que entender que o fascismo é um instrumento, uma ferramenta de emergência, não é para ser usada em qualquer situação. É para situações drásticas, mas de qualquer maneira a burguesia ela evoluiu bastante nesse sentido para uma mentalidade de tipo fascista. Vocês podem ver, inclusive, hoje em dia, que o fascismo está impregnado na sociedade. Naquela época nós tínhamos um longo período de democracia liberal. O fascismo foi surgindo, foi se organizando, era o princípio da coisa. Hoje, a maioria dos estados capitalistas, eles já assimilaram muita coisa do fascismo, já faz parte da vida geral da burguesia. A mentalidade fascista ela é muito espalhada na sociedade capitalista, a gente vê isso daí com muita facilidade. Única coisa é que o regime político não tem um caráter, né, acabadamente, abertamente fascista. Mas é importante levar em consideração isso daí. Bom, a Frente Popular, o primeiro caso de frentes populares naquele momento, né, não na história do mundo, naquele momento, é a Frente Popular Francesa. Em algum momento nós vamos fazer uma palestra, antes do curso, nós vamos fazer aqui uma palestra especificamente sobre a Frente Popular Francesa, que é um momento da história da França muito importante. Muita gente acha, quando a gente fala que a Frente Popular é uma coisa, é um fenômeno, uma política que se estrutura contra as massas, muita gente não sabe que a Frente Popular Francesa ela existe na imaginação dos franceses, da classe operária francesa até hoje, como sendo um instrumento de uma enorme vitória dos franceses, né? Os acontecimentos se passaram mais ou menos assim. Em 1933, Hitler chega ao poder. Em 1934,
a extrema-direita está no auge na França. Aí acontece uma coisa, que isso aqui é muito interessante para o Brasil de hoje, né? Que é o seguinte: o governo liberal, quer dizer, o governo dos partidos burgueses, do Partido Socialista e tudo mais, está muito desmoralizado. Inclusive por inúmeras e enormes denúncias de corrupção. Né? E a extrema-direita explora a fundo essa crise, essa desmoralização. E particularmente o problema da corrupção e a ideia de que todos os políticos são corruptos, que você tem que acabar com o político, que o parlamento é um antro de corrupção, etc. e tal. O Partido Comunista, o Partido Socialista faz parte do parlamento, faz parte da política burguesa. Em várias oportunidades, eles tinham ido às eleições de uma espécie de frente popular com o Partido Radical. Num certo sentido, eles faziam parte da ala esquerda do regime. Havia a ala conservadora e a ala esquerda seria o Partido Radical e o Partido Socialista francês. Em 1934, essa situação chega num ponto culminante e a extrema-direita convoca uma manifestação em frente ao parlamento francês. E essa manifestação, né, veja só o perigo da falta de visão política de determinadas pessoas. Ela é acompanhada pelo Partido Comunista Francês. Várias organizações ligadas ao Partido Comunista Francês participam da manifestação. A manifestação, na realidade, para vocês verem a dimensão da coisa, ela foi uma espécie de tentativa de insurreição fascista de tomar o parlamento. Então, os fascistas se reúnem lá, estão extremamente agressivos, né? Há um choque com a polícia intervém com aquele jeito da polícia de sempre, né? E eles tentam ocupar o parlamento, agridem os deputados e tudo mais. Bom, até aí a confusão. Quando isso acontece, né, que eles veem o impulso, a onda, o tamanho da onda fascista, a violência com que os fascistas se manifestam, abre-se uma consciência de que o país está à beira de cair na mão de um Hitler. Até porque, né, as organizações da extrema-direita francesas, elas eram mais importantes, historicamente, mais tradicionais, do que o próprio Partido Nacional Socialista Alemão. Algumas dessas organizações elas tinham sido formadas na época do famoso processo Dreyfus, no século XIX. Um processo que polarizou o país, dividiu o país entre esquerda e direita, de maneira assim meio que definitiva, né? E do lado anti-Dreyfus surgiram as organizações católicas de extrema-direita. Os principais ideólogos do fascismo moderno eram todos franceses também. Influenciaram muito a Itália e tudo mais. Então, quer dizer, o susto que todo mundo levou, depois dessa manifestação, que conta com a participação do Partido Comunista, leva o pessoal a se deslocar à esquerda e ver o fascismo na França como um grande perigo. Né? Vocês vejam que é semelhante à situação brasileira. Campanha contra a corrupção intensa, né? Aí você tem uma manifestação na Avenida Paulista que reúne a extrema-direita. Bom, como no Brasil a discussão política estava muito mais desenvolvida, a esquerda brasileira não foi essa manifestação. Alguns até gostariam de ter ido, mas não foram. Não tiveram coragem de ir. E a manifestação, embora ela não tenha sido violenta nem nada, ela mostrou que quem se reuniu ali era uma direita mesmo. Né? Na França, quando isso acontece, o Partido Comunista está totalmente envolvido no movimento da direita. Bom, isso aí provoca um refluxo nessa política do Partido Comunista e, por uma opinião geral, pela pressão geral da situação, forma-se a chamada Frente Popular. Né? A Frente Popular é formada entre o Partido Comunista, o Partido Socialista e o Partido Radical, que é um partido burguês. Um partido que
tinha sido o mais importante partido no governo da França em todo o período da Terceira República. Bom, a presença do Partido Radical incomoda um monte de gente, porque vocês imaginem a situação do Partido Comunista se juntar com os fascistas para matar os políticos corruptos. Aí, um ano depois, eles entram numa frente com os políticos corruptos. Já não bastava o Partido Socialista, que era um partido parlamentar, ainda um partido radical, que era o partido mais envolvido nos escândalos de corrupção que estavam sendo denunciados, logicamente. Dá para situar um pouco a coisa. Por exigência do Stalin, esse partido fez parte da Frente Popular. Quer dizer, a Frente Popular foi uma política do próprio Stalin para forçar, numa situação de crise intensa do regime político, né, uma aliança com a burguesia que servisse como uma garantia de que a Frente Popular não ia fazer uma revolução, não ia se dirigir ao socialismo, não ia avançar para além do regime político burguês. Bom, é formada a Frente Popular, logicamente, depois de toda a crise com o fascismo, a confusão toda criada pelo Partido Comunista e tudo mais, ela desperta um enorme entusiasmo. Eles vão para as eleições, ganham as eleições. No que a Frente Popular ganha as eleições, a classe operária, que estava contida, né, por toda essa confusão, pela política do Partido Socialista, pela política do Partido Comunista, ela entra em movimento, vendo a esquerda ganhar, né, que até ali os governos eram todos direitistas e um pior do que o outro, repressivos, etc. e tal, contra as greves e tudo mais. E a classe operária francesa realiza a maior greve que a França conheceu até hoje. Né? Assim, sem nenhum chamado especial, a classe operária francesa ocupa todas as fábricas na região de Paris e um número enorme de fábricas em todo o país. Né? No total, mais de 20 mil fábricas foram ocupadas. A pressão da classe operária é tão grande que as próprias organizações fascistas que tinham operários nas fábricas são arrastadas para a greve geral. A greve geral, vejam vocês, um dado interessante, inclusive para a reflexão, né? Ela não foi provocada por ninguém, por nenhum partido, não houve um chamado à greve geral. Ela foi uma greve geral espontânea. É como se os operários vissem a vitória da Frente Popular, que eles entendiam, porque os operários não tiveram tempo de assimilar a ideia de que a Frente Popular era uma aliança com a burguesia, essa coisa toda. Para eles, a Frente Popular era a unificação de uma frente única de todas as organizações de esquerda e da classe operária. Estava aí as centrais sindicais, tudo. Então eles falaram, os operários entenderam o seguinte, chegamos no governo. Né? Essa que era a ideia geral da Frente Popular. E a greve explode assim de uma maneira incontível. Aí vejam vocês uma coisa extraordinária que acontece, muito extraordinária mesmo. A organização dos empresários, a organização empresarial, que seria uma espécie de Fiesp ou de Confederação Nacional da Indústria, eles se reúnem diante da greve, eles rapidamente percebem que aquela greve é uma revolução, coisa que a Frente Popular se recusa a admitir, que aquilo é uma revolução. Trotsky critica eles por isso. E eles chamam os líderes da Frente Popular e apresentam duas questões para a Frente Popular. Os próprios patrões, os próprios capitalistas. Primeiro, que quem tem que dirigir a Frente Popular não é nenhum político do Partido Burguês que está na Frente Popular. É o chefe do Partido Socialista. Porque eles percebem, os industriais, né, que se você colocasse um político tradicional, eu não teria autoridade nenhuma para conter um movimento revolucionário das massas. Então eles exigem uma figura de esquerda, uma liderança da esquerda. Não o Partido Comunista, que era radical demais, também o Partido Comunista não se propõe, né, por esse mesmo motivo, mas uma pessoa do Partido Socialista, que é o chefe do Partido Socialista, Léon Blum, um judeu, curiosamente, né, no meio de uma crise com a extrema-direita.
Segundo lugar, eles apresentam para o governo uma lista de reivindicações operárias tradicionais, aumento de salário, legalização das comissões de fábrica, férias pagas, fim de semana remunerado, quase que uma CLT. Eles tiram do bolso uma CLT, entregam para a Frente Popular e falam: vocês têm que negociar conosco, como governo, imediatamente essa pauta aqui, e nós temos que aprovar tudo isso e acabar com a greve. Vocês imaginam essa situação? Porque foi exatamente assim que aconteceu. Não é que a Frente Popular foi lá e apresentou uma pauta. Os industriais apresentaram para a Frente Popular o que eles iam concordar em aceitar, que era muita coisa. Aí o que acontece? Eles se reúnem, né? Os patrões assinam aquele negócio que eles mesmos tinham preparado, atendendo dezenas de reivindicações operárias antigas, né? E a Frente Popular apresenta para os trabalhadores como uma grande vitória. Os trabalhadores, por sua vez, acham que é uma grande vitória, mas não querem saber de parar com a greve. Eles querem mais. Em várias fábricas, os trabalhadores recebem a informação de que se aceitou X% de salário, não me lembro quanto agora, eles falam: ah, não, agora nós queremos mais, nós queremos X mais tanto por cento de salário, 2X de aumento de salário. Aumentam as reivindicações e incluem novas reivindicações na greve. Na realidade, o movimento da classe operária é uma revolução. Não é para ter atendida essa ou aquela pequena reivindicação. Eles querem se dirigir à tomada. Eles pensam, eles têm a ideia de que eles estão no poder, querem consolidar com essa mobilização revolucionária o poder que eles conseguiram. Bom, brevemente a história da França. Depois eles conseguem desmontar a greve, a história continua, tem vários outros desenvolvimentos. Mas isso daqui serve, é bem específico para mostrar por que Trotsky diz que a Frente Popular é um recurso, né, contra a Revolução Proletária. Muita gente acha assim, que a Frente Popular é uma tentativa de impedir que os trabalhadores conquistem A ou B. Como vocês podem ver, isso aí não tem nada a ver com a realidade. Os trabalhadores franceses conquistaram um monte de coisas. Só que a Frente Popular impediu o fundamental, que era a tomada do poder. Até as conquistas foram usadas para impedir a tomada do poder. Né? Isso daí foi em 1936, 4 anos depois a França está sob controle dos nazistas. Né? Então, a Frente Popular, ela tem essa característica. Ela visa conter o desenvolvimento revolucionário das massas. É uma operação política dirigida à independência política dos trabalhadores. Quer dizer, ela visa estrangular a organização independente dos trabalhadores. A presença da burguesia na Frente Popular é esse limitador. Né? Normalmente, você não pode avançar para métodos revolucionários porque as direções operárias vão alegar a existência dos aliados que a gente nunca pode contrariar, né? Aliados muito importantes que vão garantir a gente quando a burguesia vier para derrubar o nosso governo, que nem o PMDB. Né? Então, eles são apresentados assim: não podemos perder esse aliado. Já imaginou se perder esse aliado, o governo cai. Né? Essa é uma coisa típica da Frente Popular. O caso brasileiro é um pouco mais dramático, porque por causa do problema da maioria parlamentar, que a esquerda não tem nem de longe, né? Dadas as características do regime. Mas é basicamente a mesma coisa. Quer dizer, a Frente Popular, ela é, né, uma aliança entre as organizações dirigentes da classe operária, podem ser partidos operários, podem ser partidos que têm uma grande influência sobre a classe operária, mas de qualquer maneira são organizações que efetivamente, né, detêm a direção das principais organizações da classe operária existentes naquele momento. A Frente Popular é normalmente, mas não necessariamente, um acordo de tipo eleitoral que visa a tomada do poder. Normalmente ela aparece sob essa forma fundamental. E como tal, Trotsky caracterizou isso muito claramente, a Frente Popular é uma traição à classe operária. Por quê? Isso precisa ser bem entendido, né? Para que a gente não viva no mundo das abstrações.
Se você faz uma frente única, vamos supor, eleitoral, entre partidos operários, digamos assim, e partidos burgueses, essa frente única eleitoral, sendo uma frente eleitoral, ela visa a conquista do poder pela via eleitoral. Quer dizer, o que está em questão na formulação de uma frente eleitoral é o poder. Só que como uma parcela dos integrantes da frente pertence à burguesia, os partidos operários teriam então que abdicar da luta pelo poder da classe operária e se comprometer com a formação de um poder que é o poder dos capitalistas. Normalmente isso não vai ser colocado assim num programa. Vai se falar de democracia, vai se falar de um monte de coisa. Mas o compromisso da Frente Popular, programático, ele é um compromisso na defesa do regime capitalista e da propriedade privada capitalista. Porque se não for assim, a burguesia não vai nunca entrar numa frente como essa. Se você quiser fazer uma frente com a burguesia, você vai ter que fazer uma frente que tenha como base a defesa do Estado burguês, do Estado capitalista, do regime burguês. Por isso que Trotsky falou que a Frente Popular é uma traição, por esse motivo específico. Eu digo isso porque quando se formou no Brasil a Frente Popular entre o PT e figuras da burguesia e partidos da burguesia, primeiro que muita gente nem percebeu o que estava acontecendo, mas depois que a coisa ficou mais clara, porque o PT tratou de esclarecer. Na primeira eleição, em 1989, a presença da burguesia era muito apagada na frente. Apagada, mas real. A burguesia estava lá. Mas em 1994, e depois ainda mais em 1998, 98 acho que foi, entra na frente o Brizola, como vice do Lula. Então aí o véu de confusão se desfaz, porque o Brizola, visivelmente, era um PDT, o Brizola, partidos burgueses. Né? Aí provoca uma crise na questão da Frente Popular. Por exemplo, o PSTU apoiou a Frente de 89, fez, como partido independente, fez parte da Frente de 94, mas em 98 eles dizem que não pode participar da Frente Popular porque está lá o Brizola. Mas nas frentes anteriores, estavam lá outros elementos da burguesia menos conhecidos. A única diferença era essa. Então, a partir daí, se abriu um debate na esquerda, um debate extremamente sectário, que dizia o seguinte, que você não poderia votar na Frente Popular, porque nós do PCO, nós votamos na candidatura do Lula em 89, 94 e 98. Então eles diziam que não se podia votar. E nós argumentamos muito claramente o seguinte, qual que seria a diferença entre essas três frentes populares? Todas as três eram com a burguesia. Né? Assim como você podia votar, e efetivamente os trotskistas votaram na França em 1936 na Frente Popular, você podia votar na Frente Popular, uma vez que não tivesse nenhuma candidatura que fosse uma candidatura classista ou coisa que o valha. Então há uma confusão, esse debate expressa uma confusão sobre a natureza da Frente Popular e a natureza da política equivocada da participação na Frente Popular. Porque uma coisa é você integrar uma frente e você se organizar de trás de um programa que é um programa capitalista, e outra coisa é você votar num determinado candidato contra outro, que é uma coisa muito mais aceitável. Né? Na medida que o Lula era um candidato, sempre foi, né? Do movimento operário, ele mesmo sendo um operário, isso não ia contra a luta pela independência de classe dos trabalhadores. Mas o debate mostra uma incompreensão fundamental sobre o que é a Frente Popular. Quer dizer, para a esquerda pequena burguesa, o problema da Frente Popular é um problema de aparência. Vocês vejam, por exemplo, um caso ainda mais extravagante, que é o caso do PSOL. Os integrantes do PSOL no Brasil estiveram na Frente Popular até 2004. Quer dizer, aí já não, Brizola, eles engoliram numa boa, até o José Alencar, que já era um elemento burguês da direita. Nada disso foi um problema.
Quando o PT colocou o problema da reforma da Previdência, aí eles romperam. Mas o PT já tinha feito tudo que você pudesse imaginar em termos de ataque aos interesses dos trabalhadores. Quer dizer, por que eles romperam efetivamente? Por que não romperam antes? Por que não romperam quando o Lula formou o governo com a direita? Por que não romperam diante de medidas extremamente duras dos governos do PT a nível municipal e estadual? Por que não romperam quando a Luiza Erundina atacou os condutores em São Paulo em 1992? Por que não romperam quando o Zeca do PT atacou os trabalhadores do campo no Mato Grosso quando ele foi governador? Por que não romperam no governo da Marta Suplicy? Foi posterior, né? Não, foi antes, né? Bom, não sei. Tiveram muitas oportunidades para romper, nunca romperam. Por que eles romperam naquele momento? É um problema de pura aparência. Nós, por exemplo, nós nos recusamos a votar no PT na eleição justamente de 2002. Por quê? Porque aí já a candidatura do Lula, ela já não era efetivamente uma candidatura de oposição. Ela já era uma candidatura de tipo vitoriosa, digamos assim, aceitada pela burguesia. Então nós falamos, vamos apoiar uma operação dessa natureza. Né? Aqui você precisa se demarcar claramente diante da classe operária, diante do PT. Agora, você votar eventualmente, vamos supor que o Lula seja candidato, dependendo das características da candidatura, você decidir votar nele contra um candidato de direita, é uma coisa que pode ser feita. Agora, o que não é possível fazer é integrar toda uma operação política, avalizar essa operação política, assinando o seu programa, que é a Frente Popular. Porque essa operação política compromete, né, programaticamente a classe operária, por um lado, é uma desmoralização do programa operário, do programa do socialismo, porque você está aceitando, de fato, o capitalismo como sendo o objetivo da classe operária. E, em segundo lugar, você compromete a ação da classe operária como classe independente diante da burguesia. Esse é o problema da Frente Popular, e isso que o Trotsky apontou. O exemplo da França, que é um exemplo muito importante, ele mostra isso claramente. Não é que a Frente Popular não possa lutar, defender ou conquistar determinadas reivindicações dos trabalhadores. Isso é perfeitamente possível, tanto que foi conquistado aqui. Só que a Frente Popular, ela se colocou como um obstáculo fundamental no caminho da classe operária rumo à tomada do poder político, que é uma coisa muito diferente. Bom, uma coisa que Lenin assinala, que é muito importante a gente levar em consideração, é o seguinte. Ele diz num texto determinado dele ele faz a seguinte consideração, que se a burguesia tivesse uma política única, a luta da classe operária contra a burguesia seria uma coisa extremamente fácil. Quer dizer, se a política da burguesia fosse a ditadura, não haveria mistério. Você está lutando contra a ditadura da burguesia. O problema consiste que a burguesia sempre tem duas políticas diferentes. Ela tem a política democrática e ela tem a ditadura. Né? Essa consideração do Lenin, que é uma consideração muito importante, muito oportuna, né? Que a burguesia tem essa possibilidade de, diante de uma situação, usar uma política, diante de outra situação, usar outra, fundamentalmente, essas duas ou variantes dela, fica muito clara, né, no desenvolvimento revolucionário da situação, na questão do fascismo e das frentes populares. São as duas formas mais extremas dessa política. A Frente Popular é a política extrema-esquerda da democracia burguesa e o fascismo é a política extrema-direita da burguesia, a política ditatorial mais extremada da burguesia. Né? A existência dessas duas opções, ela já é significativa, né? Ela é explicativa da época que a gente vive. Por quê? Porque mostra o nível de radicalização, de polarização, de clareza que a situação adquiriu.
com essas políticas aí, você vive numa situação de quase permanente guerra civil, né? Que é o que nós estamos vendo, que é a forma como se desenvolve hoje no mundo a luta de classes. A gente vê o crescimento da extrema-direita, por um lado, e a gente vê o aprofundamento de todas as formas de colaboração entre a esquerda e a burguesia, as organizações operárias da burguesia, para conter o movimento operário. Quando você vê, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, o surgimento de uma candidatura dentro do Partido Democrata, como a candidatura do Bernie Sanders, você já vê assim né, o despontar da política de frente popular, que é isso que significa. Se o Bernie Sanders ganhar essa eleição agora, essa aí seria uma crise para o Estado capitalista norte-americano. Não uma crise definitiva, nem incontornável, mas seria uma crise. Assim como se o Lula tivesse ganho a eleição de 89, seria uma crise enorme. Mas você vê que nos Estados Unidos já está se criando dentro da própria burguesia um deslocamento à esquerda que vai servir como base para uma solução, digamos assim, democrática para a crise norte-americana. Bom, agora que eu falei a palavra solução, a gente precisaria explicar também o seguinte: são soluções, logicamente, o fascismo e as frentes populares, elas são soluções muito provisórias, muito precárias. Você vê que o Hitler tomou o poder na Alemanha, mas isso conduziu a uma crise gigantesca e a uma situação revolucionária ainda maior. O nazismo, o fascismo na Europa, foi totalmente incapaz de conter a crise do capitalismo. Assim como as frentes populares, mais ainda, são incapazes de conter a crise do capitalismo. Quer dizer, são uma solução provisória, no momento. São uma pseudo-solução, na realidade, né? Bom, então nós vemos esse problema. Daí que a situação para a burguesia, à medida que ela se desenvolve, a situação mundial de crise, ela é inseparável dessa alternativa, né? O fascismo de um lado, as frentes populares do outro. A burguesia mundial imperialista vai ter que manobrar com esses dois instrumentos, porque ela está manobrando diante da possibilidade da revolução proletária. Vocês veem que, por exemplo, no Brasil, a solução de frente popular é extremamente pesada para a burguesia, como a gente vê. Veja a crise que se formou aí a partir do segundo governo do Lula. Assim como é pesada para a burguesia a solução nacionalista em todos os países da América Latina. Mas ela continua sendo uma solução. Diante do agravamento da crise, a burguesia teria que contar com algum tipo de estrutura, de sistema político de colaboração de classes. E, por outro lado, teria que contar com o fascismo. É por isso que a gente vê o crescimento das tendências de extrema-direita no mundo todo, inclusive no Brasil. Isso não vai parar, isso não vai desaparecer. Não adianta a gente pensar que se a gente consolidar a democracia assim, consolidar a democracia assado, tomar essa medida, tomar aquela medida, a extrema-direita vai parar ou vai deixar de crescer. Isso aí não vai acontecer de jeito nenhum. A única coisa que pode acabar com a extrema-direita é a própria revolução da classe operária. Fora disso daí, o que nós temos pela frente é um agravamento, uma polarização cada vez maior entre direita e esquerda. E no fim da linha, digamos assim, no extremo dessa polarização, é que se encontra o fascismo. Daí é importante a gente definir brevemente aqui o que é o fascismo. O fascismo, logicamente, que é uma ditadura, né? Uma vez que ele esteja totalmente estabelecido, ele funciona, digamos assim, do ponto de vista técnico, como qualquer ditadura militar. Depois de todo o processo que levou Hitler ao poder, né, lá pelos anos de 38, por aí, a ditadura do Hitler era uma ditadura apoiada no exército. Era a ditadura de um Bonaparte, ultra-reacionário,
apoiada no exército. As estruturas que haviam levado Hitler ao poder foram abolidas, né? O que apoiava efetivamente o regime eram as Forças Armadas. Nesse sentido, desse ponto de vista, né, dessa estrutura, seria como a ditadura do Pinochet, por exemplo, ou outra ditadura militar que a gente conhece. Bom, agora, o fascismo, ele é um tipo peculiar de ditadura, um tipo especial de ditadura. Né? Como definir as características dessa ditadura? Primeiramente, eu acho que é preciso a gente fazer uma distinção que é o seguinte. A gente usa a palavra fascismo de uma maneira muito ampla, né, para atender necessidades da situação política em geral. Então a gente fala, fulano é fascista. Quer dizer, a mentalidade, a maneira como ele se propõe, as propostas políticas dele são fascistas. Tal e tal coisa é fascismo, né? Uma ação determinada do governo é fascismo. Quer dizer, é uma ação que corresponde a um determinado tipo de ideologia, de governo. É o fascismo concebido como ideologia, como uma determinada política. Mas do ponto de vista da política prática, é importante distinguir todas as ditaduras e manifestações fascistas num sentido amplo, num sentido lato, do regime fascista em si mesmo, né? O regime fascista ele tem algumas características que é importante que a gente defina com clareza. Em primeiro lugar, que ele é um regime que ele se estrutura apoiado na classe média direitista, em setores desesperados da classe média, né? A classe média é uma classe intermediária, né, entre a classe operária e a burguesia. Como classe intermediária, ela vive sempre numa pressão, tanto da classe operária como da burguesia, numa situação instável. Ela é uma classe que tem um fluxo muito grande, tanto em direção à burguesia como em direção à classe operária. Aos que retrocedem, caem na miséria, aos que avançam, se transformam em burgueses de pequeno porte, etc. e tal. E nessas condições, onde toda essa classe social procura se estabilizar, se colocar acima da grande massa de despossuídos do país, etc. e tal, e a situação de crise econômica bombardeando essas perspectivas, ela entra numa situação desesperada. A gente não precisa nem explicar, basta ver o público das manifestações golpistas no Brasil para entender essa psicologia. Aquela psicologia que a gente viu nas manifestações, ela é tipicamente fascista. Que é assim, estou no desespero, né? Eu quero que limpem o terreno, acabem com a esquerda, acabem com todos os obstáculos, etc. e tal. Uma coisa bastante irracional mesmo. É assim que funciona. Essa é a base social e política típica do fascismo, essa classe média. Bom, apesar dessa base social, né, a qual se junta muitas vezes setores desgarrados da classe operária, que a gente chama de lumpenproletariado, né, desempregados, crônicos, marginais, etc. e tal, que se juntam a essas operações, são comprados, são aliciados e tudo mais. Nós temos que dizer o seguinte, o governo fascista nunca vai ser o governo da classe média, vai ser sempre o governo dos capitalistas maiores de todos, que vão controlar isso daí. O fascismo pode falar contra todos os políticos que existem no país, mas vai ser controlado pelos políticos burgueses mais ligados à burguesia. Pode falar contra o que for, banqueiros, industriais, mas vai acabar sendo um instrumento desses banqueiros industriais. Sob o regime do Hitler, assim como sob o regime do Mussolini, governavam as grandes corporações italianas e alemãs, que procuravam uma saída para uma crise crônica dos seus países. Digamos assim, o lado mais fraco da corda do imperialismo, né? A característica central do fascismo, em oposição às ditaduras de tipo tradicional, é a seguinte, né? Que é uma definição do próprio Trotsky. Trotsky diz o seguinte, que a diferença entre uma ditadura tradicional e a ditadura fascista é que a ditadura tradicional ela abole a democracia burguesa. Quando você tem uma ditadura
comum, o que a ditadura faz? Censura, quer dizer, acaba com a liberdade de imprensa, que é uma liberdade da democracia burguesa. Fecha o parlamento, que é também uma liberdade típica da democracia burguesa. E assim vai. A ditadura fascista, ela já não é assim. Ela não faz só isso daí. Ela procura arrancar pela raiz toda a organização operária. Então, Trotsky disse, ela também procura abolir a democracia operária. Quer dizer, não é simplesmente como aconteceu, por exemplo, no Brasil e na Argentina, que as ditaduras militares fizeram uma intervenção no sindicato. Eles fizeram uma intervenção no sindicato, mas o sindicato continuava sendo, né, mesmo dominado por um setor direitista ligado à ditadura, um centro de organização da classe operária. Por exemplo, ontem morreu aí um antigo líder católico da oposição metalúrgica de São Paulo, Valdemar Rossi, ontem ou anteontem. Eu militei com ele um tempo no movimento sindical de São Paulo. Essa oposição sindical, ela se formou em 1966, no momento em que houve as intervenções nos sindicatos e elas foram levantadas. A oposição sindical metalúrgica, se eu não estiver enganado, ela participou da primeira eleição depois que os militares suspenderam a intervenção no sindicato. Quer dizer, o sindicato estava controlado pelos militares, estava semi-anulado, sim, mas não estava totalmente anulado. No sindicato, de uma maneira ligada ao sindicato, organizou-se a oposição metalúrgica, que veio a ser uma das organizações operárias mais poderosas do Brasil na época da formação da CUT. Já na Alemanha do Hitler não tinha isso daí. O sindicato foi transformado numa organização nazista. Os velhos sindicatos foram destruídos, eles botaram os sindicatos de fachada. Se você quisesse participar do sindicato, você mesmo tinha que ser do partido nazista. O movimento operário, ele teve que se refugiar, se esconder, né, em algum outro lugar. Hitler, nos primeiros momentos do golpe fascista, ele buscou sistematicamente, né, há relatos que mostram isso daí, é uma coisa muito impressionante. O Partido Comunista Alemão era uma organização gigantesca. Para vocês terem ideia, o Partido Comunista Alemão ele tinha 40 jornais diários. Então, o que os nazistas fazem? Os nazistas tomaram a decisão de destruir completamente toda a organização do Partido Comunista. Então, em todas as grandes cidades da Alemanha, eles faziam o seguinte, eles fechavam um quarteirão, completamente, com soldados e tal, e aí eles entravam naquele quarteirão e eles iam, casa por casa, prédio por prédio, para ver se tinha alguma coisa ligada, alguma gráfica, algum aparelho clandestino, alguma pessoa pedia um documento, revistavam as casas, casa por casa, até achar. Eles destruíram todas as gráficas do Partido Comunista Alemão, todos os aparelhos clandestinos. A esmagadora maioria dos dirigentes foram parar na prisão. Quer dizer, eles fizeram isso daí com uma minúcia que mostrava o seguinte, nós não viemos aqui para botar uma tampa para abafar a pressão, nós viemos aqui para acabar com tudo. A quantidade de militantes dos partidos comunistas foi parar em campos de concentração, os que foram executados, torturados e tal, é um número gigantesco. Eles faziam um pente fino procurando as pessoas. E eles não eram uma polícia assim genérica, era uma polícia bem organizada para descobrir o... Eu li num livro uma determinada vez que 5 dirigentes do Partido Comunista estavam clandestinos, né, e um deles era um norte-americano, ou um inglês, não sei. Então eles desceram do trem e tinha um dispositivo do Partido Nazista vendo. O que eles faziam? Eles mandavam todo mundo descer do trem, pediam documentos e analisavam cuidadosamente as pessoas para descobrir
os militantes de esquerda. Então, eles estavam em 5, os 4 primeiros passaram. Aí ficou esse estrangeiro, que falava perfeitamente o alemão. Mas o policial desconfiou dele por algum motivo. Alguma coisa nele chamou a atenção do policial, porque a polícia é assim, né? Eles têm se você olhar de um jeito meio diferente, ele já fala, esse cara tem alguma coisa. Aí o policial olhou, não conseguiu, ele ficou com aquela sensação. Devolveu o passaporte, o documento para o cidadão. E aí, a hora que o cara foi, ele fez uma pergunta em inglês para o cara. Aí o cara voltou e foi preso. Prenderam todo mundo. Estava com ele. Você vê o nível de minúcia da coisa, né? Bom, esse tipo de policiamento vai ser usado depois pelas ditaduras. Na Argentina fizeram igualzinho que fizeram na Alemanha nazista, né? Para descobrir os montoneiros argentinos. Então, quer dizer, o nazismo é uma política de destruição do movimento operário. O fascismo, né? Na Itália, o Mussolini vai fazer a mesma coisa. Vai levar uma completa estatização dos sindicatos, que no Brasil vai ser realizada de uma maneira bem mais superficial, né? Não chega a ser uma coisa igual ao que aconteceu na Alemanha e na Itália. Então nós temos que distinguir o regime nazista de manifestações fascistas que muitos regimes têm, né? Por exemplo, o regime militar brasileiro tem muitas características fascistas. Dava até para falar que foi um regime fascista, o nível de repressão e tudo mais. Mas não foi exatamente assim. Não dá para dizer que foi um verdadeiro regime fascista, embora a atuação extremamente violenta, ela fosse além da ideia de simplesmente colocar na ilegalidade os movimentos de oposição ao regime, né? Então, para concluir, não me estender mais, eu acho que é muito importante compreender, né, qual que seria o objetivo nosso no curso que nós vamos fazer. Fazer com que os companheiros do partido, pessoas que tenham interesse no tema, que participem do curso, compreendam bem esses 2 mecanismos fundamentais, né, de uma situação de crise do capitalismo dos regimes burgueses. É um problema da política prática. Eu não falei nada aqui, né, por causa do tempo, mas a gente deve discutir qual deve ser a política em relação a isso daí. Como enfrentar uma situação, como enfrentar outra situação, que isso é uma coisa fundamental. Mas, de qualquer maneira, ter a exata compreensão do que são esses fenômenos é uma coisa decisiva para a atuação política na atual etapa. Bom, vamos à discussão, companheiros? Aí, se alguém quiser levantar e dizer alguma coisa, o pessoal estava discutindo aqui no chat o problema da atuação da esquerda, quando a esquerda se torna autoritária, se pode-se dizer que existe fascismo de esquerda. Bom, é uma expressão, né? Cientificamente falando, não é rigorosa essa ideia de fascismo de esquerda. Isso por um lado, né? Por exemplo, o stalinismo, no governo, né, teve características que eram parecidas com o fascismo. São movimentos, a gente poderia dizer assim, paralelos. Não é que eles são iguais, mas são paralelos. Como se andassem mais ou menos da mesma forma, embora ocupando espaços diferentes. Agora, a expressão fascismo de esquerda, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ela foi usada contra movimentos revolucionários. Ela surgiu para ser usada contra movimentos revolucionários. Por exemplo, uma das personalidades que popularizou a expressão fascismo de esquerda foi um dos chefes da escola de Frankfurt. Não é o Adorno, o outro cidadão, como é que chama? Horkheimer. O Horkheimer era
se não me engano, reitor da Universidade de Frankfurt, na época, em 68. Os estudantes atropelaram toda a chamada comunidade acadêmica, que é uma burocracia direitista, e passaram por cima sem muita cerimônia. Então, eles foram chamados pelo Horkheimer e outros integrantes da Escola de Frankfurt de fascistas de esquerda, porque a atitude deles não era democrática. Mas ela não era democrática porque ela era revolucionária, não porque ela fosse fascista. Os estudantes franceses também trataram os professores da Sorbonne e de outras universidades com a mesma falta de educação e cerimônia. E com certeza algum professor francês lá teria usado essa expressão, fascista de esquerda. Mas acontece que quando a pessoa perde a esportiva, ela fica mais bruta, começa a agir de maneira mais agressiva, né? Nem vamos falar da Revolução Cultural Chinesa, né? Onde os estudantes arrastavam a burocracia pela rua, de maneira muito mais violenta, e provocou um pavor na burocracia. Mas isso, por violento ou não, mal educado ou não, é uma revolução, não é uma contra-revolução. E o fascismo é uma contra-revolução. Não é para se expressar melhor. Nas revoluções, assim como nas contra-revoluções, acontecem muitas coisas desagradáveis. Finalmente, a revolução é um movimento de amplas massas. Por exemplo, a Revolução Francesa guilhotinou o químico francês mais famoso de todos os tempos. Aí perguntaram para alguém lá, não sei para quem, se não era um gesto de barbárie guilhotinar esse cidadão, Lavoisier, se não me engano. E aí alguém falou assim, a revolução não precisa de químicos. Bom, nós podemos discutir se precisa, se não precisa, se é bom guilhotinar um químico, não. Mas era uma revolução. Essa que é a verdade. E a revolução não se define pelas maneiras, pela educação e pela ausência de atos de selvageria e barbárie, de jeito nenhum. Ela se distingue pelo resultado, pela transformação que ela opera de um ponto de vista geral, né? Porque se for assim, a gente condena tudo. Não tem nada perfeito no mundo, já seria uma coisa muito estranha. Aí alguém pode falar, mas o estudante deveria empurrar o Horkheimer lá no prédio da universidade? Não sei. Mas para mim não faz nenhuma diferença isso daí. Mesmo que um estudante fosse lá e desse um tiro nele, e que eu achasse que era errado dar um tiro nele, não muda nada em relação à revolução. Tem uma série de perguntas que relacionam com o problema da extrema-direita e o avanço da extrema-direita. Então, pedir para você definir ou estabelecer uma diferença ou semelhanças entre a extrema-direita que está avançando, sinais dela no Brasil e no resto do mundo, e aí apontar diferenças ou semelhanças, se isso é fascismo ou não. Então, o problema, sabe o que é? A dificuldade de definição é que nós temos que fazer uma distinção entre ideologia, opinião e os fatos reais da luta de classes. Por exemplo, o fascismo, o nazismo não era nazismo porque o Hitler era nazista. Ele poderia ter sido nazista a vida toda e nunca ter passado em um grupo aí insignificante na política nacional, que batesse nos judeus, nos homossexuais e não passasse disso daí. Né? Então, o que nós temos que analisar em primeiro lugar é o movimento social real. O nazismo foi um movimento da pequena burguesia, da burguesia, que tomou conta do regime político, se transformou num movimento de massa, se transformou num fato fundamental da vida alemã, europeia e mundial. Então, o problema é o seguinte, todo grupo de extrema-direita, ideologicamente, ele é fascista. Qual seria a diferença? Ele não usa suástica, em vez de bater em judeu, ele bate no árabe muçulmano, isso aí tudo são diferenças secundárias. Agora, nem todos são uma realidade política e social. Alguns são grupos marginais e nunca vão passar de ser grupos marginais. Assim como você tem na esquerda, você pode ter um grupo revolucionário de 5 pessoas.
Eles são revolucionários por quê? Porque eles têm ideias revolucionárias, porque eles seriamente estudam o negócio, mas é um grupo de 5 pessoas. É um grupo que visaria, em algum momento, a construção de um partido revolucionário. É possível falar que eles são revolucionários. Agora, a revolução e um grupo de 5 pessoas são coisas totalmente distintas, assim como a contra-revolução e um grupo de 5 pessoas são coisas totalmente distintas. Então, essa é uma primeira questão. Segunda questão é que a gente não deve se impressionar com as formas. Então, alguns grupos fascistas são antissemitas, contra os judeus. Outros são contra os negros. Outros nem tanto abertamente contra os negros. Uns são contra os muçulmanos. Outros pregam a supremacia branca. Outros são negros na África, que formam um grupo, movimentos de tipo fascista. Por exemplo, o movimento do Papa Doc no Haiti é um movimento de tipo fascista, não diria que era propriamente um movimento fascista. Tinha até uma milícia de tipo fascista que eram os Tonton Macoute. E eles eram todos negros. E eles eram, inclusive, da parte mais negra da população. Eles não gostavam era dos mulatos haitianos, que já, para nós, é um negócio meio fora do comum isso daí. Mas é uma peculiaridade do país. Quer dizer, era um movimento dos muito pretos contra os pouco pretos. E os brancos, logicamente, que eles também não gostavam. Né? Então, quer dizer, essas coisas são secundárias. No final das contas, nós temos que entender que é um movimento, tá certo? Que é impulsionado pelo imperialismo, pela burguesia, pelos grandes capitalistas, contra a classe operária em última instância, mas contra também todo tipo de movimento democrático, movimento de mulheres, movimento de negros, movimento de homossexuais, índios, todos esses movimentos eles são contra. Por quê? Porque eles querem um regime, né, que suprima todo tipo de democracia. Em última instância, todos eles apontam para o mesmo caminho. Alguns estão no meio do caminho ideologicamente, outros estão ideologicamente acabados. Claro que na hora de você se relacionar com esses grupos de uma forma ou de outra, essas diferenças que são secundárias adquirem um papel mais importante. Né? Porque muita coisa que na teoria é desimportante, na vida prática, ela é importante. É algo assim como a diferença entre um teórico da física e um mecânico de automóveis. Né? O teórico ele explica como o motor funciona, a combustão e tal e tudo mais. Mas o mecânico prático, você leva o motor lá, ele olha e fala assim, não, é esse parafuso aqui, pá. Você entendeu? Ele não tem... Naquele momento, a teoria, ela tem uma existência muito indireta. Porque a vida é uma coisa dinâmica e você precisa saber tratar dos pequenos problemas que vão aparecendo. Lógico, se você não tem nenhuma compreensão teórica, você também não vai tratar de nenhum problema prático. O mecânico, ele aprendeu coisas que são parte da teoria. Mas é essa a diferença. Então, às vezes você pode ter um grupo fascista que está ligado à classe operária, ele é pressionado, vira para a esquerda, e tem muitas possíveis variações. Agora, de um modo geral, eu diria o seguinte, se é um movimento antidemocrático, abertamente, né? Se é um movimento contra determinados setores oprimidos da população, é um movimento de tipo fascista. Se ele vai se desenvolver ou não, já é outra história. Eu vou fazer uma perguntinha, a Anaí vai vir para fazer uma também. Só aproveitando que tem uma série de perguntas com relação ao Brasil, mas só aproveitando que você falou especificamente da extrema esquerda, eu explicar por que ela está crescendo na Europa, ou o discurso de extrema esquerda está crescendo na Europa. Aí tem também... Extrema direita. Direita, desculpa. Tem o problema da extrema direita está crescendo na Europa, que eles falam fascismo crescendo na Europa, e também tem perguntas semelhantes relacionadas ao Brasil. Aí eu já vou emendar, que eu acho que tem um pouco a ver. Primeiro, quais seriam as figuras brasileiras da atualidade mais próximas do fascismo? Por que a extrema-direita decidiu sair do armário agora, depois de 3, 4 governos do PT?
E por que também isso, por que o discurso está ganhando espaço no Brasil, o discurso da extrema-direita? Olha, uma coisa importante que a gente tem que entender é o seguinte: a tendência da burguesia é a aniquilação da resistência popular, da classe operária em primeiro lugar. Isso é uma coisa lógica. Se você pegar a política dos ditos liberais em economia, eles querem um mundo que se pareça com uma espécie de selva econômica. Você fica ali que nem um carneiro, o trabalhador, o pobre, né? Num lugar, e todos os empresários são leões que estão ali para comer você. Esse é o mundo deles. Então você teria que tirar todo tipo de defesa social, não pode nem ter sindicato, nada, tem que acabar com tudo isso aí e deixar o carneiro ser devorado impunemente. Quando você mostra essa figura econômica, qual é o correspondente político que a gente vai achar? Fascismo. Não tem outra possibilidade, é uma coisa lógica. E os liberais, eles se consideram assim como liberais em economia e defensores da liberdade, da democracia. Quer dizer, é uma tendência do próprio capitalismo. Ela surge, em primeiro lugar, do fato de que o capitalismo está completamente exaurido nas suas forças econômicas. Só pode viver desse jeito. Tem que transformar o mundo num rebanho para eles devorarem sem defesa. Porque se aparecer algum tipo de resistência, já começa a criar problemas, as empresas não conseguem e tal. À medida que a crise se aprofunda, mais se aprofunda essa ideia. E essa ideia, que o pessoal chama de liberal, é uma ideia fascista. Deixar o cidadão lá sem nenhuma defesa, só o fascismo que poderia imaginar isso aí. Então, eu diria que a extrema-direita é alimentada por essa necessidade vital da burguesia. E nós temos que entender que isso aí tem que ser enfrentado tal como é, não adianta fantasiar. Se a gente ouve o discurso dos liberais, você vê que o que eles querem é amarrar você num poste lá e acabar com você. Você não pode resistir. É uma coisa assim. Esse é um dos motivos pelos quais a extrema-direita está crescendo. O neoliberalismo, que a gente viu, que foi uma coisa pavorosa, um verdadeiro filme de terror no mundo, veja-se o nível de destruição que eles provocaram, nós podemos dizer hoje, com mais tranquilidade, que isso aí foi a primeira tentativa. Mas isso aí não é o epílogo do filme. Esse daí é a primeira parte, que vem antes de aparecerem os créditos. Sabe aquela primeira parte? Não é o fim do filme. O filme vai piorando à medida que ele vai evoluindo. Porque a crise vai piorar também. Né? Qual é a solução da burguesia para a situação atual? A solução da burguesia é pegar o que foi feito no momento de auge do neoliberalismo e levar mais longe. Essa é a solução. Por quê? Porque o primeiro esforço para depenar ou arrancar a pele da população não foi suficiente para fazer a coisa funcionar. A crise está ainda maior. Então, agora, além de depenar, você precisa arrancar o couro também e assim por diante, até que a coisa vai explodir, lógico, porque a humanidade toda vai aguentar essa fúria do pessoal. Aí é que a coisa é complicada. Então, o instrumento político para fazer essa operação é alguma forma de fascismo. Não há nenhuma outra alternativa. Então, o que acontece? A burguesia ela estimula conscientemente essa direita. A própria ideologia liberal é uma ideologia fascista. Eu já tive a oportunidade de ver vários debates. Os liberais eles falam assim, não,
nós não temos nada a ver com fascismo, o fascismo é contra, nós somos contra e tal. Isso é uma bobajada. Todos os liberais alemães apoiaram Hitler. Quem que apoiou ele? O von Mises, que é um débil mental, mas é ídolo dos liberais, ou talvez porque ele seja um débil mental mesmo, é um intelectual extremamente medíocre. É uma coisa, não sei se vocês tiveram a oportunidade, não dá para ler um livro dele. Ofende a sensibilidade de qualquer pessoa culta. Você tem que ler por dever de ofício. Por exemplo, você pode ler um Adam Smith sem problema, uma pessoa inteligente, argumentando. Agora, um von Mises é uma coisa assim como, sei lá, é uma agressão à sensibilidade. E eles gostam desse cidadão, eles acham. E ele era o mais direitista de todos os liberais. Bom, ele foi ministro do governo fascista que existia na Áustria. Né? O governo que foi derrubado pelo Anschluss do Hitler. Que eles disfarçam dizendo que ele não era fascista porque ele era contra o Hitler. Mas o fascismo é um movimento nacional. O Mussolini também não era fã do Hitler. Ninguém disse que o fascista do país A tem que adorar o fascista do país B. Né? O Dollfuss, que era o primeiro-ministro da Áustria, era um fascista. Tinha até o seu movimentozinho fascista, com camisa decorada e tal. E o Mises foi ministro dele. Qual era a política dele? A política dele é a mesma dos liberais. Liquidar com o movimento operário, liquidar com os sindicatos, rebaixar os salários, fazer prevalecer a imaginária lei do mercado. Né? Lei do mercado, que não é o nosso tema aqui, mas isso aqui é difícil da gente controlar e não falar. Lei do mercado que só existe para os trabalhadores. Porque na hora dos bancos, é o Estado que vai sustentar os bancos. Pô, deixa, então, já que é para ter lei do mercado, deixa os bancos na lei do mercado, né? Deixa os industriais todos, vai lá, né? Se isso for, vende o seu negócio. Por que você precisa de empréstimo estatal, de subsídio estatal? Vai à luta, pô. Tá aí o mercado. Quer dizer, se você coloca ele no mercado, ele também é carneiro, que nem você. É que ele é protegido pelo Estado. Ele, na verdade, ele é o maior de todos os estatistas, né? Os bancos norte-americanos estavam lá no maior discurso liberal, de repente o país inteiro tem que parar, pegar todo o dinheiro que tem em caixa e dar para os banqueiros sobreviverem. Não, deixa falir, a lei do mercado. Não aguentou o tranco, vai à falência, pô. É uma inconsequência total. Sobre o problema da Frente Popular no Brasil. Porque a Frente Popular Brasileira, no governo, ela já ia agora para 20 anos, 18 anos com a Dilma. Quer dizer, um tempo bem grande para uma solução, vamos dizer assim, meio de emergência. Tem várias pessoas da burguesia que avaliam que foi um erro ter deixado o Lula chegar ao governo. Que eles imaginavam uma situação muito pior do que foi efetivamente, que a China garantiu uma estabilidade imensa para o governo do PT e que teria sido realmente um erro de avaliação, que eles achavam que a situação ia ficar muito pior, que precisaria... Quem que fala isso aí? Todos esses comentaristas, por exemplo... embaixadores, todos os embaixadores brasileiros da época do Fernando Henrique Cardoso falam isso, que foi um engano, que foi uma decisão, eles não falam impensada, mas eles dizem assim, que não contou com todos, não analisou todos os fatos, que se tivesse sido melhor previsto, não precisaria, porque a China trouxe uma situação muito estável para os governos da Frente Popular, para os governos do PT. Eu fico pensando, o governo do PT, ele surgiu para cortar direito, o objetivo primeiro era cortar direitos, arrochar, ou era impedir um movimento de tipo revolucionário que eles previam que ia acontecer?
Porque também fica agora uma confusão, porque esse fato de que ter a China, teve uma série de circunstâncias internacionais, fez desse governo um governo que promoveu uma série de aberturas econômicas no Brasil. Não aberturas no sentido de mercado, mas para a população de média, baixa renda, acabou que promoveu um desenvolvimento mesmo. Se o dólar não tivesse sido rebaixado tanto, teria até promovido um crescimento econômico geral, uma industrialização do país, essa coisa toda, se não tivesse ficado tão igualado, vamos dizer assim, o dólar. Aí o meu raciocínio é no seguinte sentido. Agora, esse governo do Temer, ele não parece um governo de tipo fascista. Ele parece um governo de tipo Fernando Henrique Cardoso. É como se tivesse voltado o tempo. Como se ele fosse cortar toda essa gordura que veio do governo do PT, arrochar novamente com base na gordura que existe. E não precisaria de uma coisa tão agressivamente fascista como a gente vê em outros lugares, onde, me parece, não tem essa situação. Um pouco também é uma avaliação de tipo o jeitinho brasileiro. Porque no Brasil nada é exatamente como eles dizem que vai acontecer. Tem, por exemplo, o próprio PT, você olha e fala, nossa, é um partido que tem uma representação, uma perspectiva nacional muito operária, muito detidamente da classe operária, que não é uma coisa que você possa ignorar ou você fazer manobras que não leve isso em consideração. Eu não sei se é esse fato que levou aos quase 20 anos de PT, se é o problema da China, e se realmente o governo do Temer não tem a ver com o governo do Fernando Henrique Cardoso, mas vai para uma coisa fascista. Inclusive, esse governo do Temer, parece que você está vendo o FHC falar, vamos privatizar, inclusive agora tem esse mote, vamos privatizar tudo que sobrou. O Fernando Henrique Cardoso, ele falava, vamos privatizar para abrir o mercado, e não será em todos os setores, serão nos setores mais importantes, nananina. Esse fala, vamos privatizar tudo que sobrou. É como se fosse assim o Fernando Henrique Cardoso velho. Também em relação a esse problema econômico. As medidas, o Temer anuncia que precisaria rever o mercado, a relação do Brasil no mercado mundial. Inclusive, a maior briga agora na indicação do Serra e do Gereissati, porque o Serra gostaria que uma parte do Ministério do Gereissati fosse passado para ele, para que ele controlasse uma parte, o comércio exterior. E uma das reivindicações é uma mudança realmente no dólar, para voltar a ter uma paridade maior. Eu fico pensando se também, se for assim mesmo que o governo Temer, vamos dizer que é uma volta ao governo Fernando Henrique Cardoso, se não haveria um novo plano econômico com um confisco muito grande. A minha dúvida é assim, aquela dúvida de brasileiro, né? Será que vai ser tão ruim, do ponto de vista político, que se coloque uma política fascista mesmo, ou se a gente vai para uma política neoliberal, como foi o Fernando Henrique Cardoso, que, claro, teve o seu lado violento, de atacar os sindicatos, mas não foi, pelo menos eu penso assim, uma coisa abertamente fascista, né? Bom, aí são várias coisas, né, que a gente tem. Primeiro, a análise de que tudo teria sido um engano, ela é uma análise até aguda. Eu não tinha ouvido essa análise aí, mas é evidente que um dos fatores fundamentais da troca de governo aqui foram os acontecimentos internacionais. Em 2001, a gente teve o Argentinaço. Em 2002, nós tivemos a Bolívia. Na Bolívia, né, isso daí muita gente não acompanhou, na época a imprensa disfarça tudo,
nós tivemos uma gigantesca insurreição da população, principalmente da população operária, que acabou com o Estado boliviano, porque eles se enfrentaram com o exército, a insurreição derrotou o exército, o governo ficou amparado em nada. Se não colocasse o Evo Morales no governo, não tivessem feito essa operação rapidamente, o negócio teria desmoronado completamente. Quer dizer, a situação era muito revolucionária. Para a burguesia foi um sinal de esgotamento da política neoliberal. A ideia deles, logicamente, sempre essa ideia da burguesia, é assim, eles concebem a população do país como uma pessoa que estivesse numa câmara de tortura. Então você vai lá e tortura ele, dá choque elétrico, arranca um pedaço da pele dele, etc. Mas você não quer acabar com ele. Então, num dado momento, o cara fala assim, não, nós precisamos dar um alívio aqui, senão, não sei, o negócio sai fora de controle. Aí põe um governo bonzinho, que é assim, meio bonzinho, nunca é realmente bonzinho. A hora que o governo bonzinho acalma tudo, volta a sessão de tortura. Só que, de fato, o governo PT, não só o governo do PT, como os demais governos da América Latina, escaparam desse plano, porque, né, aquele negócio, mesmo os planos mais bem elaborados, acabam dando errado. E a situação no mercado mundial, né, principalmente a supervalorização das chamadas commodities, ela deu um fôlego enorme para esses governos. Petróleo na Venezuela, etc. e tal. Senão o governo teria caído muito antes. E a burguesia começou a se desesperar com essa situação. E agora ela está muito desesperada para tirar o governo bonzinho em todos os lugares. Eu acho que essa análise ela é correta, né? E aqui acontece o seguinte, né? Nós temos que considerar, no caso do PT, no caso dos outros governos latino-americanos, a estrutura social desses países. Porque o Brasil, por exemplo, é muito diferente da França, da Inglaterra. Na Inglaterra, se bem que na Inglaterra eu acho que nós vamos ver coisa diferente. O que vai acontecer é que um governo do Corbyn, do Jeremy Corbyn, ele seria um governo de alívio, né? Mas no final das contas, o máximo que ele pode ser é um governo da pequena burguesia inglesa, que faz concessões à classe operária. O governo Lula, o governo Evo Morales, o governo Kirchner, etc., todos esses governos não são assim. O país ele tem duas classes dominantes, diferente da Inglaterra. Ele tem a classe dominante estrangeira e tem a classe dominante local. Então, a própria estrutura social do Brasil cria essas contradições enormes. O que explica também o problema brasileiro, o caráter do que assumiu o governo Lula. Na verdade, à medida que eles sentiram que a direita, que responde principalmente ao imperialismo, tinha ficado acuada, eles foram ocupando o espaço político. Até porque uma coisa que muita gente não entende sobre o Lula é o seguinte, ele não é um político medíocre, como esses que tem aí, que a gente vê no Congresso Nacional, Aécio Neves. Vendo a oportunidade, ele foi lá e começou a ampliar gradativamente, né, a entrada do capital estrangeiro, começou a se associar com do capital nacional, começou a se associar com os setores do capital nacional, começou a elaborar planos cada vez de maior envergadura. Isso que acusam ele de ter feito lobby para as empresas nacionais, ele nem nega isso daí. Ele defendeu mesmo a empresa nacional em vários países. Ele se transformou efetivamente num governo do capital nacional. O que o imperialismo olhou assim como uma coisa inconcebível, né? Por exemplo, se você olhar do ponto de vista da classe operária da burguesia, ele é um político burguês. Mas se você olhar do ponto de vista da divisão que existe no mundo, ele é um governo do capital nacional contra o capital estrangeiro. A gente tem que olhar objetivamente. Eu acho que realmente o PT foi crescendo dentro do governo. E com o governo da Dilma, o primeiro governo, cresceu mais ainda. Foi ocupando mais espaço e tal. A burguesia, à medida que ela
foi vendo isso, ela foi armando a conspiração. Né? Eu acho que a decisão de derrubar o governo PT foi tomada no primeiro governo da Dilma. O mensalão é no primeiro governo da Dilma, não é isso? O julgamento? É o ponto de partida mais visível do golpe, né? O golpe surgiu daí. Então, quer dizer, a Frente Popular Brasileira, ela não é uma... É o que o Trotsky analisa esse problema. Ele fala, há uma diferença entre a Frente Popular dos países imperialistas e a Frente Popular dos países atrasados. Elas não são a mesma coisa. A Frente Popular dos países imperialistas é completamente reacionária. A Frente Popular dos países atrasados ela é relativamente progressista, porque ela expressa a luta do capital nacional, do país oprimido, contra os opressores, numa determinada medida. A Frente Popular Brasileira do PT, eu acho que é a mais, embora muita gente não ache isso, eu acho que ela é a mais característica de todas. Mas todas são características, né? O petróleo venezuelano, uma série de medidas que foram tomadas pela administração pelo governo da Argentina, todas elas, mas a do Brasil eu diria que é a mais de todas mesmo. O PT é um partido ligado à classe operária que acabou se ligando a um setor específico da burguesia que agora abandonou o PT, porque também eles não têm condições de resistir à pressão imperialista. E eu acho que sim, que foi uma conjuntura excepcional que manteve esses governos aí durante um longo período. Agora, é complicado dizer o desenvolvimento dessas coisas aí, porque tem muita coisa em jogo. E muita coisa nova, que é um desenvolvimento do passado. Por exemplo, se a gente comparar o governo Getúlio Vargas com o governo do PT, a gente vê que há um desenvolvimento. Do ponto de vista econômico, pode parecer, num primeiro momento, que o governo Lula, a realização dele é muito inferior à do governo Getúlio Vargas e do governo, até mesmo do governo Juscelino Kubitschek. No entanto, né, nós temos que ver o problema que a burguesia tem em cada momento. Então, por exemplo, se o Getúlio Vargas estava preocupado com a industrialização, esse já não é um problema tão premente para a burguesia. Os grandes capitalistas brasileiros estavam preocupados em ter uma posição muito mais favorável no mercado internacional, que a burguesia naquela época nem sonhava, no mercado nacional e internacional. A burguesia nem sonhava. A burguesia brasileira daquela época ela tinha objetivos bem mais modestos, embora o que o governo Getúlio Vargas fez parece bem maior do que o que o PT fez, porque, de fato, a preocupação do varguismo era constituir uma base para o desenvolvimento de uma indústria nacional, que efetivamente, numa certa medida, aconteceu. O problema do Lula, nesse momento, já é outro. O pessoal está preocupado em ganhar muito dinheiro numa concorrência direta com o imperialismo. Não tem nada a ver com o passado diretamente, não é uma coisa progressista, assim, no sentido que o Vargas fez, porque a industrialização ela criou uma classe operária forte, essa coisa toda, mas mostra uma ambição superior da burguesia em relação ao passado. E eu acredito, bom, sobre o governo do Temer, o que a gente deve dizer é o seguinte: primeiro que nós temos que entender uma coisa, pode parecer estranho falar isso aqui, mas no campo da análise é fundamental. O governo do Temer, ele nem, do jeito que ele está indo, né, está se formando o negócio, ele nem chega a ser um governo FHC. Ele é bem mais moderado do que o governo FHC. Porque ele, na verdade, é um governo do PMDB. Um partido muito contraditório. Pode parecer uma coisa secundária, que você tem um governo do PMDB apoiado pelo PSDB, o governo do PSDB apoiado pelo PMDB. Parece a mesma coisa, mas não é verdade. Qualquer pessoa que já fez uma aliança para dirigir qualquer coisa, um sindicato, por exemplo, sabe que
uma coisa é o governo com maioria de A e participação de B, outra coisa é o governo com maioria de B e participação de A. Na hora do vamos ver, A tem muito mais importância do que B, porque eles que são maioria estão no governo. Então, o primeiro problema é esse, o PMDB é um partido contraditório. A burguesia, ela está apontando para o Temer, mas ela está mirando no PSDB. Toda a manobra deles visa o governo do PSDB, não o governo do PMDB. Eles consideram que o Temer é uma ponte para o futuro, como ele mesmo falou, né? Ele é a ponte para o futuro. Eles acham que o governo PMDB, PSDB, é um governo instável demais para fazer tudo o que eles querem fazer. Eles aprovam o programa, acham uma maravilha, mas ninguém tem certeza que isso aí vai dar certo. Então, primeira questão que a gente deve colocar é isso daí. Segunda questão é não se deixar desviar do foco correto por determinadas considerações. A situação é instável, o governo parece fraco, o Cunha caiu, tudo indefinido, pá. Mas o que a burguesia vai fazer vai depender em grande medida dos problemas que ela tiver que enfrentar. Lógico, uma crise muito grande da operação golpista poderia até trazer de volta Dilma. Em último caso, né, para segurar a situação, vamos fazer isso aí. Finalmente, o papel do PT seria esse, acalmar os ânimos. Se os ânimos estiverem muito acirrados, tem que trazer o PT. Não adianta trazer a Marina Silva, a Luciana Genro, que isso aí não vai acalmar ninguém. A única pessoa no Brasil que pode acalmar um movimento grande, se ele conseguir efetivamente, é o Lula. Isso tem que ficar absolutamente claro. Agora, o que é que vai acontecer? Eles vão retroceder, eles vão avançar, eles vão reprimir mais. Tudo vai depender de um conjunto de fatores. Uma variante é que primeiro eles tentem reprimir todo o movimento e se aí não der certo essa repressão, retroceder. Por que essa variante seria mais provável? Porque a burguesia ela não está num jogo político qualquer, de diletantes. Então a gente vai, se não der certo a gente volta. Não. A política para ela é um meio. Ela está atrás de um projeto, digamos assim, de um plano estratégico no terreno da economia. Uma boa parte da esquerda falou, não, o problema é o ajuste fiscal. O ajuste fiscal, na realidade, é a cereja do bolo. Quando o Temer mostra o programa dele, você vê que o ajuste fiscal já é um refresco. Não é só essa expressão, vamos privatizar tudo que sobrou, já deixou o ajuste fiscal na estrada há muito tempo. E é como você falou, eles nunca falam tudo. Eles só mostram aquele negócio, né? Não pode comprar essa casa e tal, só mostra a fachada. Se você entrar, a casa cai na sua cabeça. Você vai comprar um negócio que você não sabe o que é. O Fernando Henrique Cardoso também falava da privatização de alguns setores. O cara falava assim, não, precisamos melhorar a qualidade do serviço de telefonia e tal, essas bobaquices. O cara privatizou o Vale do Rio Doce. O que tem a ver com a telefonia? O que tem a ver com o serviço? Outro dia eu vi um cidadão falar no Facebook que precisa privatizar por causa do serviço. Falei, só se você for chinês. Você compra minério de ferro da Vale do Rio Doce? Que serviço? Não tem serviço nenhum. Pô. Isso é uma besteira. Siderurgia. O que é a qualidade do serviço de siderurgia? Para quem? Isso é matéria-prima. Então, quer dizer, ninguém sabe qual é o verdadeiro plano. O que eles mostraram já é um filme de terror. Eles falaram preto no branco que eles vão acabar com a CLT. O pessoal não se deu conta do que é isso daí. Quer dizer, não tem mais nenhum... O trabalhador não vai ter mais nenhum direito legal. Significa, por exemplo, que se
uma determinada categoria decidir que o cidadão só vai ter férias a cada ano e meio, vai ter férias a cada ano e meio. Porque uma coisa que deixa todo mundo ser vítima dessas loucuras é que a pessoa acha que as coisas, tais como são hoje, sempre existiram, sempre vão existir. Não é assim. A classe trabalhadora conheceu as férias pagas aí há muito pouco tempo. A maior parte do tempo não tinha férias nenhuma. Você trabalhava de janeiro a janeiro, sem parar. Não tinha o direito de sair de férias. Eu falei aqui da Frente Popular Francesa. A maior conquista da Frente Popular Francesa foi 20 dias de férias pagas. Falou que pela primeira vez na história da França, os trabalhadores saíam de férias, iam conhecer o país, iam para o mar. Tem fotos desse negócio das férias. Foi uma festa. Os operários não acreditavam que alguém tivesse, que eles tivessem conseguido isso daí, de sair de férias com o patrão pagando as férias suas. Você ia lá no trem e tal. Tem excursão de trabalhador com faixa, né? Agradecendo a Frente Popular pelo negócio das férias. Congé payé se chama em francês. Primeira vez. Agora, para eles acabarem com isso daqui, ó, não vai ter, pode acabar com o fim de semana, tudo. Pode estabelecer que a jornada de trabalho vai ser 10 horas, ou então, quando eles quiserem, vai ser 12, quando eles não tiverem trabalho, vai ser 1 hora, pronto. Que existe, mas não é a lei. Não é uma coisa assim tão... o tal banco de horas, né? Então, o problema é o seguinte, como implementar esse plano? Não dá para você ficar indo e voltando. A burguesia toda se pronunciou claramente por esse plano. Por quê? Eles querem abrir uma guerra civil no país? Não, é que a situação, eles estão com a corda no pescoço. Ela tem que competir dentro do país com o capital estrangeiro, tem que competir no mercado mundial, como é que vai fazer? Para eles também é uma questão de vida ou morte, porque se não fosse, era mais fácil. A burguesia só aceitou a situação que existe hoje no mundo porque ela ficou completamente apavorada pela Revolução Russa de 1917 e o desenvolvimento da situação posterior. No final da Segunda Guerra Mundial, eles chegaram à conclusão de que tinha que ter serviço de saúde, que tinha que ter escola pública, que tinha que ter um monte de coisa, porque senão o mundo ia explodir na cara deles. E eles tinham uma consciência muito nítida de que a situação era perigosa. Porque se eles não tivessem essa consciência, eles não teriam feito nunca. A ideia de que os países europeus são civilizados porque a cultura é maior é uma ideia besta. O pessoal fez essas coisas e a burguesia aceitou, porque a burguesia não costuma aceitar isso aí. Porque a situação era muito ruim para eles. Os países nórdicos, por exemplo, a burguesia estava completamente colocada contra a parede. Então eles tomaram a decisão de satisfazer o pessoal para acalmar os ânimos e se manteve isso daí durante um longo período. Agora, a situação é a seguinte, tem que derrubar tudo porque não dá mais para viver assim. Aí você fala, vai incendiar o mundo. Daí eles falam, bom, a gente controla de alguma forma. Se o país ficar muito descontrolado, a gente destrói esse país, divide em 5, sei lá, a gente faz qualquer negócio e vai controlando. Então, quer dizer, voltando na pergunta, entre evitar o perigo e ir para a via perigosa, a burguesia vai primeiro ir pela via perigosa, porque ela tem um problema para resolver. Não é uma escolha que ela tenha. Se ela vê que o negócio vai desandar completamente, ela pode retroceder, mas primeiro ela vai fazer uma séria tentativa. Essa que é a situação. Isso define o rumo a ser tomado pelo governo.
debate no chat está bem em torno disso que você estava falando agora, esse problema do PT, da Frente Popular. E aí tem as seguintes questões. As eleições de 2018 talvez mostrem uma polarização parecida com a que está acontecendo nos Estados Unidos. Poderia haver uma ascensão do Bolsonaro de um lado e de algum partido de esquerda mais radical de outro? Isso para 2018 no Brasil. E o que fazer caso cresçam as expectativas de fascistas ao estilo Bolsonaro? E aí tem, só para concluir esse pedaço, novas eleições agora, caso a Dilma caia de fato, pode abrir espaço para crescimento de ideias fascistas como o Bolsonaro? 2018 está longe. Tem que se preocupar com o que vai acontecer agora em 2016. Pode acontecer qualquer coisa, inclusive nem ter eleições, também é uma possibilidade. A situação é uma situação muito instável, não dá para prever. Na eventualidade de uma eleição presidencial, eu acho que sim, que vai haver polarização. Se não ficar, pior ainda do que uma mera polarização, porque o plano da burguesia é colocar o Lula na cadeia. Essa é uma proposta incendiária. E eles não estão com cara de que eles vão recuar, porque é incendiária não. Eles estão manobrando e tal, mas tem todo jeito de que eles vão para isso daí de uma maneira ou de outra. Então, quer dizer, é uma situação com muito potencial inflamável. A extrema-direita pode crescer, sim, eu acho até que já está crescendo. Você vê que à medida que esses partidos, PMDB, PSDB e tal, se desmoralizam, um setor que apoia esses partidos está apoiando o Bolsonaro. Eu acho que vai ter um crescimento, sim, e os acontecimentos internacionais tendem a entusiasmar a extrema-direita. Vitória do Trump, por exemplo, a vitória da extrema-direita na Áustria recentemente. É uma coisa que tende a animar o pessoal. Eu acho que tudo isso daí é bastante perigoso. Como fazer, né? Sobre o crescimento de partidos, outros partidos de esquerda. Bom, primeiro, aqui tem uma coisa que o pessoal não entende, que é o seguinte: o PT é um partido muito grande. Ele não é um partido, ele não é comparável ao PCdoB, ao PSOL. Ele é infinitamente maior que esses partidos aí. Não sei exatamente qual a ideia que o pessoal tem. Para você construir um novo PT no Brasil, inclusive nas condições em que a gente vive, é um negócio complexo. Não é tão simples assim. Por exemplo, na Grécia, apareceu aí o Syriza, né? É uma situação diferente da situação brasileira. A criação do PT foi um processo muito duro. Pode parecer que é tudo tranquilo com o PT, porque ele ficou um tempão no governo, mas para que o PT simplesmente surgisse, foi uma luta imensa aí. Então tem que levar em consideração isso daí com relação às possíveis alternativas de esquerda, né? A princípio, nesse momento aqui, inclusive pela situação que se criou, destituição do governo, prisão do Lula e tal, a tendência é o PT se fortalecer, não se enfraquecer. Não vamos confundir o apoio que o PT ganhou na campanha contra o golpe com a saída de parlamentares vagabundos que ele deixou entrar no partido durante todo esse período no governo. São coisas muito diferentes. Ele pode perder parlamentares. Mas vocês viram, as próprias pesquisas que a direita soltou, colocava o Lula em primeiro lugar na campanha eleitoral, que é esquisito, o governo está caindo, né? É uma coisa muito estranha. Tem que levar tudo isso em consideração, tem que analisar com muita frieza o problema. Mas nesse momento também acho que o problema eleitoral não é fundamental. Pode vir a ser, depende do desenvolvimento da situação, né? Eu acho, inclusive, que